Uma vez que já vimos a estrutura se, vamos agora para a estrutura para. Tá? A estrutura para é a nossa primeira estrutura de repetição, tá? Cujo objetivo é repetir algo durante um conjunto de tempo predeterminado. Ou seja, é uma estrutura que tem um início e tem um fim. Tá? E você precisa saber a lógica que faz com que você parta do início até chegar ao fim. Tá? Então sempre tem que se formar uma lógica bem feita, bem construída. Vamos imaginar que o nosso objetivo seja seja simplesmente exibir de 1 a 5, tá? Coisas simples. Então as entradas, no nosso caso aqui, não possui, tá? Não possui entradas, vai ser por atribuição. Por atribuição, tá? A gente vai atribuir valores. O fluxo vai ser imprimir, tá? 1,2,3, desculpem, a nossa saída, 1,2,3, 4,5, simplesmente isso, tá? Exibir os números de 1 a 5. E o nosso fluxo acontece como? Tá? Vai ter um início igual a 1, tá? Vai ter um fim igual a 5 e requer o quê? E requer um incremento. Tá? Esse incremento é igual a 1, é o que vai fazer com que inicia 1, 1 mais 1 igual a 2, depois 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, 4 mais 1 igual a 5, e assim sucessivamente. Chegou ao 5, isso quer dizer o quê? Que ele é o meu fim, então começa em 1 e termina em 5. Tá? E ele vai crescer de uma em uma unidade. Como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, eu vou declarar as minhas variáveis, né? Então aqui, inteiro, início, fim e incremento. Eu vou só usar inc para ficar incremento. Tá? Vou inicializar. Início vai ser igual a 1, fim vai ser igual a 5, tá? E incremento vai ser de uma unidade. Tá? Isso aqui eu vou só explicar, mas a gente vai já montar a estrutura para. Tá? Então, para, ele tem uma estrutura nesse sentido. Tá? Opa. Acho que eu removi aqui. Então, tem uma chaves que se espera outra. Eu removi uma das chaves sem querer. Não tem nada. Então, tem que ter cuidado com essas chaves aqui, tá? Lembrando que o escopo é delimitado por chaves. Daqui é apenas uma mensagem porque eu não usei a estrutura para. Então, o para vai de um início, ponto e vírgula, a condição, tá? E ponto e vírgula o nosso incremento. Tá? Então, sempre ela vai ter nesse sentido. Mesmo eu tendo criado essas variáveis aqui, a gente vai ver já como é que elas vão fazer, tá? Como é que a gente vai brincar com elas. Aqui é só para explicar. Então, o correto, tá, é que você, em primeiro local, vou tirar esse início daqui, tá? Correto não, melhor dizendo, o mais indicado é que você crie essa variável como sendo local, então vai ser inteiro início igual a 1, inicializei ela, porque ela se torna uma variável local a esse escopo do para, fora do para ela vai deixar de iniciar, vai deixar de existir, então o início vou tirar daqui. O fim ele vai fazer parte da condição, então a condição é que que vai ser a nossa variável, não é início não, tá pessoal? Aqui é a nossa variável de controle. Vou usar aqui, vou usar o nome de auxiliar. Auxiliar recebe o valor inicial que é 1. Tá? Esse auxiliar é quando é que eu vou criar uma variável auxiliar? As variáveis auxiliares, elas têm esse nome por quê? Porque a gente cria elas para nos auxiliar durante algum processamento. Tá? No nosso caso aqui, essa variável auxiliar, ela vai receber o valor que parte de um valor inicial e nós vamos utilizar ela dentro dessa estrutura até que ela atinja o valor final. Tá? Enquanto auxiliar for menor ou igual ao nosso fim. Qual é o nosso fim? 5. Tá? Depois a gente vai reconstruir isso daqui usando essas variáveis. Tá? Deixa eu dar uma melhorada aqui, eu vou só comentar, tá? Fica melhor essas variáveis, tá? Que a gente consiga brincar com elas. Vou comentar o incremento também.
Isso fez parte de uma das nossas atividades. Então, eu vou ter uma variável auxiliar que vai de um valor inicial 1, tá? Espera-se como condição que ela seja executada até que o seu valor seja igual a 5, tá? Por quê? Enquanto for menor que 5, enquanto o 5 for maior do que ela vai sendo executada. E a forma de crescimento dela, a gente viu que é de uma unidade. Tá? Então, para que a gente crie a estrutura de uma unidade em unidade, a gente vai fazer o quê? Um auxiliar mais mais. Lembrando que, vou comentar aqui, auxiliar mais mais é a mesma coisa que auxiliar recebe auxiliar mais uma unidade. Tá? Então, ele vai partir do valor inicial 1, partir para o valor 2, depois do valor 2 ir para o valor 3, depois do valor 3 ir para o valor 4, depois do valor 4 ir até o valor 5. Então, escreva. Mandar escrever só auxiliar. Tá? E usar concatenar um espaço vazio só para separar esses valores. Então, mandei executar. O que eu tenho como retorno? Valores 1, 2, 3, 4, 5. Satisfazem ao que eu desejo. Saída 1, 2, 3, 4, 5. Então, satisfaz o que eu desejo. Tá? Então, parte-se de um valor inicial, que no nosso caso era o valor inicial 1, vai até um final o valor 5, e ele cresce de 1 em 1 unidade. Tá? Isso daqui é uma estrutura onde eu já sei, por padrão, onde começa e onde termina, que é o que a estrutura para faz. Tá? No nosso exemplo, eu poderia estar melhorando ele, tá? Onde a gente iria inicializar, ou solicitar, mas para que o vídeo não fique muito grande, a gente só vai inicializar os valores aqui dessas nossas variáveis. Então, o início nosso seria início igual a 1, recebe 1, melhor dizendo. Deixa eu tirar os comentários. O fim seria simples, o nosso incremento seria de 1 unidade. Tá? Então, é porque eu tinha tirado o início aqui. Então, início, deixa eu recolocar a variável, início, vírgula, fim e incremento. Então, crio uma variável chamada início. Porque aqui, ó, o que acontece? É o nome da uma palavra sugestiva. Então, inicial. Inicial. Vai de um valor inicial até um valor final. Vou modificar aqui os nomes para se tornarem sugestivos. E a forma de crescimento. Tá? Vou usar crescimento mesmo. Mas não precisa ser uma variável desse tamanho não, tá? Tem que ser apenas sugestivo. Então, o crescimento se dá de uma unidade. Então, modificando isso de tal forma que eu consiga utilizar essas variáveis, tá? A primeira coisa eu vou ter que tirar esse 1 aqui. Esse 1 vai ser o início, vai ser a inicial, tá? Menor ou igual do que 5, 5 vai ser a nossa final. E aqui nós temos a nossa forma de crescimento, que o auxiliar vai ser mais igual ao que? A nossa forma de crescimento. Tá? Lembrando que esse mais igual aqui, auxiliar, mais igual crescimento, é a mesma coisa que auxiliar recebe auxiliar anterior mais forma de crescimento. Tá? Então, isso daqui tem como resultante, a partir de um valor inicial, que é 1, enquanto for, executa para até que essa condição deixe de ser verdadeira, então o valor final seja igual ao valor final, tá? Ou deixe de ser maior, desculpa, até que ele seja maior que o valor final, aí ele sai de dentro do para, tá? E ele vai crescer de 1 em unidade. Tá? Com isso, a saída vai dar o quê? A mesma coisa, valor inicial 1, valor final 5, o crescimento ocorreu de forma normal. Tá? Então aqui eu tenho, que seria aquela questão que eu coloquei para vocês fazerem em umas atividades, tá? Mas lembrando que a forma comum que a gente vai utilizar na maioria dos casos não é a gente construindo essa estrutura. A gente já, quando for utilizar o para, a gente já vai ter um valor para o início, a gente já vai ter um valor pré-determinado para o fim, a gente já vai ter uma forma de crescimento. Se eu tiver uma estrutura de repetição onde o meu crescimento não é fixo,
ele não baseia-se em uma lógica, eu não posso usar para, tá? É o que a gente tem que ter em mente quando for utilizar um para. Beleza? Espero que com esse exemplo tenha melhorado o entendimento de vocês da estrutura para, tá? Só relembrando, sempre antes de fazer qualquer coisa, você faça um documentário onde você, a partir desse documento, você entenda e descreva, entre aspas, né, a lógica que você vai utilizar para o crescimento dessa estrutura, a partir do início até o fim. Ok? Então, até o nosso próximo vídeo, onde iremos continuar os nossos estudos sobre algoritmos. Espero ter ajudado vocês até então.